Olá, família! Sou Gil Moricone. Damos as boas-vindas à lição número 13 para nossa jornada pelo livro de Êxodo. Isso mesmo! Chegamos ao final do terceiro trimestre de 2025 aqui no painel da Escola Sabatina 3ABN. Esta lição se chama O Tabernáculo. Se você não tem sua cópia do Guia de Estudo da Bíblia para Adultos, ainda há tempo para baixá-la. Acesse o site 3abnsabbatschoolpanel.com e você pode baixá-la gratuitamente. Ou sempre incentivamos você a visitar sua igreja adventista do sétimo dia local e diga apenas 3ABN me enviou, e eles ficarão felizes em recebê-lo. Pegue sua Bíblia e um caderno e prepare-se enquanto viajamos pelo livro de Êxodo. Olá, família! Eu sou Gil Moricone. Estamos tão felizes que você sintonizou para mais uma edição do painel da Escola Sabatina 3ABN. Não posso acreditar que chegamos ao fim do livro do Êxodo. Estamos na lição de número 13. O título é O Tabernáculo. Se você quiser uma cópia das nossas anotações, às vezes não conseguimos cobrir tudo enquanto estudamos aqui. Você pode ir para o site 3abnsabbatschoolpanel.com e clicar na aba de notas no topo. Haverá um pequeno formulário para preencher. Uma vez inscrito, você estará inscrito e toda semana receberá nossas anotações quando a lição for liberada. Além disso, agradecemos por fazer parte da nossa família. Obrigado por seu amor, suas orações e seu apoio financeiro. Você nos ajuda a levar esta mensagem do Evangelho a um mundo perdido e moribundo. Temos viajado juntos com nossa família neste trimestre, e hoje não é exceção. À esquerda, minha esquerda, Pastor James Rafferty. Bom estar aqui, Gil, como sempre. Recebi a lição de segunda-feira que se chama Ofertas e o Espírito. Ah, maravilha! No meio, Pastor John Danzey. Obrigado, irmã Gil. Hoje temos terça-feira, a construção do tabernáculo. À sua esquerda, Pastor John Lomakang. Estou com a presença de Deus no tabernáculo. Ah, eu amo isso. Por último, mas não menos importante, minha irmã em Jesus, Shelley Quinn. Eu tenho Jesus tabernaculando com a humanidade. Ah, vai ser uma aula incrível. Estamos muito felizes que você se juntou a nós. Antes de prosseguir, queremos orar ao Senhor. Shelley, você poderia orar por nós? Absolutamente. Nosso amoroso Pai Celestial, é nossa alegria e privilégio estar aqui hoje para falar em seu nome. Portanto, pedimos que o Senhor nos tire do caminho e nos encha com seu Espírito Santo. Acredito que você dirigiu a preparação, agora direcione o que vem da nossa boca e, Senhor, ajude-nos a ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer e um coração que colocará isso em prática. Nós te amamos muito. Obrigado por seu amor e por seu glorioso plano de salvação. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Estamos estudando o tabernáculo, que na verdade é nossa porção para esta semana. São os últimos 6 capítulos do livro do Êxodo. Às vezes, todos nós pegamos um capítulo. Desta vez, estamos cobrindo o Êxodo 35 a 40. Se fizermos um resumo rápido, quando estamos de volta, mais ou menos no meio do livro, Êxodo capítulo 19, vemos Deus chamando seu povo para uma aliança com ele. Vemos os 10 mandamentos, 10 palavras, 10 promessas que ele deu ao seu povo, eles entrando nesta aliança. Moisés passou 40 dias no monte com Deus, recebendo as 2 tábuas de pedra escritas com o próprio dedo de Deus e as instruções para o santuário no tabernáculo e o livro da lei. Então, os israelitas voltaram ao Egito, não literalmente, mas em seus corações, e voltaram à idolatria do Egito e àquela experiência do bezerro de ouro, e isso quebrou a aliança. E então, vemos o caráter de Deus se revelar a Moisés de uma maneira incrível. A intercessão dele pelo povo e então a aliança foi renovada. Estudamos isso na semana passada, a renovação da aliança. E mais uma vez, Deus diz que ele está indo com o seu povo. A presença dele estará com eles. Antes, depois da quebra do pacto no bezerro de ouro, Moisés iria sozinho e Moisés disse: "Espere um minuto. Deus, precisamos de você."
Precisamos da sua presença. Queremos você conosco. Essa aliança foi renovada, a presença de Deus restaurada e, mais uma vez, Deus vai habitar no meio do seu povo. Então, temos essas instruções para aquele tabernáculo aqui na nossa lição. O santuário era, claro, seu local de encontro, por assim dizer, com Deus. Êxodo 25, verso 8. Façam-me um santuário para que eu possa habitar entre eles. Nosso texto de memória é Êxodo 40, o último capítulo de Êxodo. Êxodo 40, versos 34 e 38. Êxodo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu o tabernáculo de reunião. Esta é a presença de Deus. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, pois a nuvem do Senhor, descendo para 38, estava acima do tabernáculo durante o dia, e fogo sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel ao longo de todos as suas jornadas. Assim, a presença de Deus é mais uma vez restaurada no tabernáculo, no meio do acampamento dos filhos de Israel. No domingo, minha parte da lição é chamada O Sábado do Senhor. E antes de entrarmos neste resumo, por assim dizer, do tabernáculo e dos móveis e tudo o que precisa acontecer no santuário, temos um lembrete da importância e santidade do sábado, o sétimo dia. Está em Êxodo capítulo 35 e estamos no versículo 1. Então Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse a eles: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que vocês fizessem. Trabalhe durante 6 dias, mas o sétimo dia será um dia sagrado para você, um sábado de descanso para o Senhor. Quem fizer qualquer trabalho nesse dia deverá ser morto. Isso é meio difícil, não é? Quem fizer qualquer trabalho no sábado será condenado à morte. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas no dia de sábado. Aqueles que trabalhavam no sábado recebiam a pena de morte. Agora, em nosso entendimento humano, ou pelo menos no meu entendimento humano, é fácil classificar os pecados, não é? Pensamos que assassinato é algo muito ruim e talvez mereça uma punição mais severa. E então, o que dizer sobre quebrar o sábado, Pastor James? Quero dizer seriamente, você sabe, se eu for limpar a casa ou trocar os lençóis, entende? Isso é um grande problema? Você sabe quando você compara isso com dizer alguns dos outros pecados. Agora, se você ler o livro da aliança, os delitos capitais listados lá na Torá, não vamos passar por todos eles. Se você pegar as notas, você pega os versos. Eu não vou lê-los agora, mas homicídio premeditado recebia a pena de morte. Agora, é claro que eles tinham as cidades de refúgio para um assassinato acidental. Havia uma diferença delineada entre assassinato premeditado e um assassinato acidental. Idolatria, incluindo o sacrifício de crianças a ídolos, isso resultava em pena de morte. Pecado sexual, certos tipos de estupros, dependendo se no campo ou na cidade, adultério, bestialidade, feitiçaria e trabalhar no sábado. Agora, quando olho para essa lista de pecados, em minha mente estou pensando: espere um minuto, algo parece errado aqui. Este é apenas o meu entendimento humano. Então, vamos ver o que o sábado realmente significa. Quando chegarmos ao fim, podemos descobrir por que é algo tão substancial. Primeiro, já falamos sobre isso antes, mas faremos apenas uma breve recapitulação. O sábado é um memorial da criação, não é? Sabemos que em Gênesis capítulo 2, esta é a primeira vez que o sábado é mencionado, bem no começo, na criação do mundo. O final da semana da criação, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, os céus e a terra e todo o seu exército foram concluídos. E no sétimo dia, Deus terminou sua obra que ele havia feito e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele havia realizado. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou de todo o seu trabalho que ele havia feito. Assim, o sábado, de uma maneira especial, é um lembrete, memorial, de que Deus é nosso Criador. E Deus pode recriar em nós a imagem de Jesus. Vemos ambos exemplificados ali, e o sábado está conectado com esse descanso também. Vemos isso também no quarto mandamento, Êxodo 20, 8 a 11. Sabemos disso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E depois continua. Há bastante, no entanto, sobre não trabalhar no sábado. Você sabe, no mandamento há bastante sobre isso. E não apenas você, mas sua família.
E seus animais e seus servos, e as pessoas que são estranhas, pessoas que estão dentro de sua esfera de influência. Essas pessoas com você, talvez pessoas em sua casa como um convidado. Por quê? O sábado é novamente conectado com a criação. Em 6 dias, Deus fez o céu e a terra. Somos lembrados de descansar por causa do trabalho criativo de Deus. O sábado é também um memorial e um lembrete da redenção. Em Deuteronômio, quando o povo está às margens, por assim dizer, da terra prometida, vemos essa renovação do pacto e os 10 mandamentos sendo dados novamente. E algumas palavras são um pouco diferentes da experiência do Êxodo, enquanto Moisés está recontando ao povo o que aconteceu. Deuteronômio 5. Observe o dia de descanso. Este é o versículo 12. Para mantê-lo sagrado, como o Senhor seu Deus ordenou a você. 6 dias você trabalha e faz todo o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. O mesmo conceito aqui. Chegamos ao versículo 15. Lembre-se, você era um escravo na terra do Egito, e o Senhor, seu Deus, tirou você de lá com mão poderosa e braço estendido. Portanto, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de descanso, o sábado. Aqui, o sábado não está apenas relacionado ao descanso e à ausência de trabalho no dia de sábado, mas também está associado à redenção, com Deus que pode nos salvar, com nosso Deus que perdoa, e o sangue de Jesus nos cobre como a Páscoa, aquela experiência de libertação saindo do Egito. Vemos o sábado como um sinal de santificação. Êxodo capítulo 31, versículos 12 a 13. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fale também aos filhos de Israel. Certamente guardareis meus sábados. É um sinal entre mim e você ao longo das suas gerações, para que você saiba que eu sou o Senhor que te santifica. Veja, não somos chamados a nos santificar. Na verdade, não podemos nos santificar. É o Senhor Jesus quem nos santifica. Então, todo o 7º dia, literalmente no sábado, você e eu somos lembrados de que não somos salvos por nossas obras. Somos salvos pelo sangue de Jesus. E somos feitos santos, nós somos santificados. Estamos no processo de nos tornarmos como Jesus apenas por causa da obra de Jesus em nossos corações e em nossas vidas. Rendemos nossa vontade a Ele, e Ele trabalha em nós tanto para querer quanto para fazer o seu bom prazer, como diz em Filipenses 2. Então, o sábado é um sinal. Na verdade, Ezequiel 20, 12 diz: Eu lhes dei meu sábado como um sinal entre eles e eu, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, se você for ao livro de Hebreus, Hebreus 3, fala sobre os israelitas falhando em entrar no descanso de Deus. Lembra quando os 12 espiões foram enviados e o povo teve incredulidade? Lembra disso? E eles estavam com medo e não confiavam em Deus e não tinham fé de que Ele poderia libertar e poderia trazê-los para a terra prometida, onde poderiam ter descanso. Eles falharam por falta de fé. E então chegamos a Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Isso fala sobre toda vez que adoramos no sábado que Deus criou, abençoou e santificou. É um lembrete de que você e eu podemos descansar de nossas obras, não apenas no sábado, mas o tempo todo que não somos santificados por nossas obras. Podemos descansar na certeza da nossa salvação, descansar na obra que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, por que na passagem que lemos, quebrar o sábado é um problema tão grande? Porque se trabalharmos no sábado, você e eu negamos Deus como Criador. Se trabalharmos no sábado, você e eu negamos Deus como nosso Redentor. Se trabalharmos no sábado, você e eu negamos que Deus é nosso santificador. Se você e eu trabalhamos no sábado, negamos que Deus é nosso descanso e nossa salvação. Perdemos tudo se não tivermos o sábado. Amém, amém. Eu adoro isso, Gil. Vou continuar exatamente de onde Gil parou. Estamos na lição de segunda-feira e é intitulada Ofertas no Espírito. Meu nome é James Rafferty e estamos no capítulo 35 do livro de Êxodo e vamos começar aqui no versículo 4 do capítulo 35 de Êxodo. Está escrito aqui: E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
E isto é o que o Senhor ordenou, dizendo, versículo 5: Tomai de entre vós uma oferta ao Senhor todo aquele que tiver um coração disposto. Lembre-se dessa frase. Deixe-o trazer uma oferta ao Senhor de ouro, prata, bronze, azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelo de cabra, versículo 7, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia. Verso 8, óleo para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso doce. Verso 9, em pedra e pedras para serem colocadas no éfode e na couraça. Verso 10, e todos os sábios de coração entre vocês virá e fará tudo o que o Senhor ordenou. Assim vemos aqui que Deus está reunindo o que é necessário para construir um tabernáculo ou um santuário entre eles. E ele está incluindo não apenas esses artigos necessários para construir o santuário material, mas ele também está incluindo as habilidades necessárias para os homens desenvolverem ou construírem esses artigos de mobília, juntar tudo. E ele diz que há 2 pontos aqui que são realmente significativos. Ele diz: aqueles que têm um coração disposto e todos que são sábios de coração. Agora, é muito fácil para nós supor que as coisas que damos a Deus vêm de nós, que estamos dando algo a Deus, estamos contribuindo e as coisas que fazemos para Deus vêm de nós, que temos os talentos e somos nós que temos as habilidades e estamos dando isso a Deus. Estamos dando a Ele um pouco do que temos, estamos dando a Ele um pouco de quem somos. Mas quando você lê a história, isso muda completamente de cabeça para baixo. Não apenas essa história, mas também em toda a Bíblia. Na verdade, a lição trimestral continua dizendo: uma abundância de vários materiais preciosos foi necessária para construir o tabernáculo e tudo foi realizado por meio de doações generosas do povo de Deus, que deu de todo o coração, voluntariamente e com alegria. Eles deram ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tecidos únicos, madeira de acácia, azeite, especiarias e muitos outros itens necessários. Pessoas também doaram seu trabalho porque muitos detalhes específicos, objetos específicos precisavam ser criados através de seu trabalho artístico e diligente na tenda ou em seus móveis. Além disso, alfaiates tiveram que tecer vestes para os sacerdotes que ministrariam no tabernáculo e para o sumo sacerdote, cujas vestes elaboradas incluíam um peitoral e um turbante. Deus, diz, abençoou abundantemente os israelitas com os presentes que os egípcios lhes deram na sua partida do Egito. Agora vamos fazer uma pausa por um segundo. Não vamos esquecer que essas pessoas foram escravas no Egito por mais de 400 anos. Elas praticamente não tinham nada. Nada! Mas eles realmente mereciam mais do que nada. Quero dizer, eles deveriam ter tido mais do que apenas nada. E então Deus colocou isso nos corações dos egípcios. Este é Deus trabalhando nos corações de, vamos chamá-los de pessoas seculares, já que estamos vivendo em nosso tempo. Ele está trabalhando nos corações das pessoas seculares para serem justas e íntegras com essas pessoas que foram escravas. Dê a eles, e assim Deus lhes dá. E assim como Deus lhes dá, eles saem do Egito com abundância de riqueza. Eles têm ouro, têm prata, têm todas as diferentes posses materiais que realmente mereciam de certa forma, mas só as conseguiram porque Deus as deu a eles. Agora era a oportunidade deles de dar ofertas de gratidão pela liderança misericordiosa e poderosa de Deus, e seus corações foram movidos a realizar este trabalho para a sua glória. As pessoas estavam doando com tanta alegria e abundância que Moisés lhes disse: o povo está trazendo mais do que o suficiente. Êxodo capítulo 36, versículo 5. Então Moisés teve que parar suas doações porque o que eles já tinham era mais do que suficiente para fazer todo o trabalho no tabernáculo. Verso 37 do capítulo 36. Assim, através da orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo para construir o tabernáculo com precisão. E outros que foram cheios do Espírito de Deus, de acordo com o versículo 31 do capítulo 5, o que significa que foram dotados por Deus com habilidades, sabedoria e conhecimento artístico para realizar perfeitamente todo o trabalho. Foi um projeto enorme e teve que ser criado exatamente de acordo com o modelo que Deus mostrou a Moisés. Acho que é realmente significativo aqui reconhecer por que essas pessoas deram e por que essas pessoas doaram seu tempo para a construção do tabernáculo. Era realmente algo sobrenatural que estava acontecendo aqui. Foi realmente algo que Deus estava fazendo e a que eles estavam respondendo. Não foi algo que eles fizeram por si mesmos. Em certo sentido, eles tinham entrado ou estavam experimentando a nova aliança. Agora, sabemos que eles quebraram a antiga aliança e sabemos que Deus queria que eles entrassem na nova aliança e por experiência. E isso é um pequeno gosto de como é a nova aliança.
Quando vemos a abundância do que Deus fez por nós, o que Ele nos deu, com o que Ele nos abençoou, responderemos da maneira como essas pessoas responderam. Vamos devolver a Deus tudo de uma forma, eles deram tanto que Moisés teve que dizer: não precisamos de mais, não precisamos de mais. Eles deram tudo a Deus. E você sabe o que acontece quando você dá tudo a Deus? Você recebe tudo o que precisa. Quando você entrega tudo a Deus, você recebe tudo o que precisa, porque não se pode dar mais do que Deus. Você, de forma alguma, pode pensar que é mais generoso, que é mais doador, que pode ser mais uma bênção do que Deus pode ser em sua vida. Então você pode desafiá-lo, pode tentar dar mais do que Deus. É divertido tentar. Você pode tentar dar mais do que Deus, mas não há como fazer isso. O relatório trimestral continua dizendo que é significativo que o dom do Espírito Santo esteja relacionado às diferentes habilidades e competências das pessoas que precisavam ser empregadas na construção do tabernáculo. E eu só editei essa parte um pouquinho. Estar cheio do Espírito é uma experiência sobrenatural que permite que a prometida influência do Espírito Santo de Deus tome posse de nossas mentes, nossos corações e nossas almas para avançar a causa de Deus, cumprir sua missão, e Deus capacita seus seguidores para realizar bem todos os seus objetivos. Eu só quero resumir isso, porque acho que, poderíamos dizer, bem, isso foi uma coisa única, isso nunca aconteceu de novo em toda a história do povo de Deus. Bem, na verdade, aconteceu. Isso não aconteceu apenas quando chegou ao primeiro tabernáculo que foi construído, mas também aconteceu quando chegou ao segundo tabernáculo que foi construído. Agora, Davi queria construir esse tabernáculo, mas Deus não permitiu, porque ele era um homem sanguinário, por assim dizer. Ele havia lutado em muitas guerras, matado muitas pessoas, então Salomão iria realmente construir este templo, que veio a ser conhecida como o Templo de Salomão, o que é uma designação errônea, porque na verdade nunca foi o Templo de Salomão, sempre foi o Templo de Deus, então vamos chamá-lo de Segundo Templo. Como o pastor Lomacang estava compartilhando anteriormente, não podemos tomar para nós mesmos a glória que pertence a Deus. E em 1 Crônicas 29:14, quando eles estão trazendo tudo como resposta a David, David diz isso, e é realmente poderoso. Ele diz: vamos apenas ir lá para 1 Crônicas 29:14, mas quem sou eu? E o que é o meu povo, para que possamos oferecer tão voluntariamente, aí está aquela palavra-chave novamente, tão voluntariamente desse jeito, pois todas as coisas vêm de ti, e do que é teu nós te damos. Agora, isso é bonito porque não estamos falando apenas de posses materiais, estamos falando sobre a justiça pela fé. Nós devolvemos a Deus, trabalhamos para Deus, produzimos frutos para Deus. Nós trabalhamos para Deus, porque todas as coisas vêm dele, toda a nossa justiça vem dele, e tudo o que damos é realmente dele desde o início. Toda a fonte de toda a nossa força, nosso poder, a fonte de toda a nossa capacidade de fazer qualquer coisa, tudo isso, na verdade, vem de Deus. E quando realmente entramos na nova aliança, é isso que entendemos, é isso que vivemos em nossas vidas. Então, Davi aqui está compartilhando um princípio que se aplica não apenas à experiência do Antigo Testamento do primeiro tabernáculo e à experiência do Novo Testamento do segundo tabernáculo. Mas adivinhe o quê? Existe outro tabernáculo que está sendo construído. Não estou falando daquele que foi destruído no ano 70 em Jerusalém. Estou falando do tabernáculo, cuja construção tem Jesus Cristo como a principal pedra angular, e nós somos as pedras espirituais que são construídas, os tijolos espirituais que são incorporados naquele templo. Nós somos um templo do Espírito Santo. E sendo um templo do Espírito Santo, devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6:18-19: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós e que vem de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Então, o que vemos aqui é lindo. Essas pessoas sabiam, por exemplo, que toda a comida era delas, era fornecida, certo? Tipo, toda a comida e a água que precisavam no deserto, o maná e a água eram fornecidos. O abrigo era fornecido. Não só isso, mas para onde estavam indo era a nova Canaã, a terra prometida. E adivinhem o que eles iam ter? Eles iam ter parreiras. Eles iam ter casas. Eles iam ter, tudo ia ser dado a eles. Eles não precisavam disso. Deus cumpriu sua palavra em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. E amigos, é isso que Deus fez por nós hoje. Tudo o que temos é de Deus. Ele promete suprir todas as nossas necessidades, assim como fez no Antigo Testamento, com as pessoas que estavam atravessando o deserto, assim como fez com Davi. Ele cuidará de todas as nossas necessidades futuras. Então, tudo o que temos, tudo o que somos é fornecido por Deus. Então, por que não experimentar o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 9, que Deus nos chama a dar, não de má vontade ou por obrigação, mas de coração disposto, pois Deus ama aquele que dá com alegria.
Amém? Muito obrigado, Pastor James. Estamos apenas começando. Vamos fazer uma pequena pausa para um momento de missão. Voltaremos já. Olá, eu sou o Greg Morricone. Estou muito feliz que você se juntou a mim para um momento de missão da 3ABN. Esta semana, quero contar a você sobre Daryl, que cresceu em uma família unida em uma fazenda no leste do estado de Washington. Ele nos conta que, embora não frequentasse a igreja regularmente enquanto crescia, começou a frequentar mais quando se casou com sua esposa Cheryl. Conforme a vida seguia, eles decidiram construir uma casa nova na fazenda e se mudaram para ela na véspera de Ano Novo antes de estar completamente pronta. Eles ainda não tinham TV a cabo ou até mesmo um telefone instalado e, por causa de toda a neve, ainda não tinham recebido amigos. Ficando um pouco louco, Daryl comprou uma antena na esperança de pegar alguns canais de TV. Bem, apenas um veio claramente. E sim, você adivinhou, foi a 3ABN. Louvado seja o Senhor. Daryl estava com gripe na época, então ele assistiu bastante a 3ABN. Ele amou tanto o seminário de Apocalipse do pastor Doug Batchelor, que o assistia todas as noites e depois pegava as reprises na manhã seguinte. Ele sempre quis saber o que o futuro reservava e agora o pastor Doug tornou tudo tão claro e ele respaldou tudo com Escrituras. E eu vou te contar mais sobre o que aconteceu no próximo momento de missão 3ABN. Deus te abençoe de uma maneira especial hoje. Adoro ouvir essas histórias incríveis do que Deus está fazendo em e através de seu povo ao redor do mundo. Vamos mudar para a lição de terça-feira. Muito obrigado. Terça-feira, o título é O Tabernáculo Construído e meu nome é John Dancy e nós vamos continuar. Na verdade, a lição nos orienta a passar pelo capítulo 36 de Êxodo, versículo 8 até o versículo 39 e até o versículo... Na verdade, capítulo 39, versículo 31 também. E esta é uma leitura longa e eu não vou conseguir fazer isso, mas eu gosto de voltar para Êxodo 35 e ler lá a bênção que Deus dá. Veja, Deus deu instruções específicas e muito detalhadas, explícitas, para que fosse construído de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés. Eles não podiam se desviar dos padrões. E assim, Êxodo 35, comecemos no versículo 30. E Moisés disse aos filhos de Israel: Vejam, o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria e entendimento, em conhecimento e todo tipo de trabalho para projetar obras artísticas, trabalhar com ouro, prata e bronze, cortar joias para montagem, entalhar madeira e trabalhar em todo tipo de artesanato. E ele colocou em seu coração a habilidade de ensinar nele. E a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, ele os encheu de habilidade para fazer todo tipo de trabalho, do gravador e do designer e do tapeceiro em fio azul, púrpura e escarlate e linho fino, e do tecelão, aqueles que fazem cada trabalho e aqueles que projetam obras artísticas. Então Deus abençoou com o Espírito Santo para que cada item do tabernáculo pudesse ser construído de acordo com as especificações e com habilidade e sabedoria dadas por Deus. Isso foi realmente uma maravilha de ver todos os instrumentos. E quando você lê o capítulo 36 de Êxodo, verá como cada item foi construído e, claro, a Arca da Aliança, o altar de incenso, o altar de sacrifício e, claro, foi uma obra maravilhosa. Todos esses itens eram simbólicos, representando coisas do ministério de Cristo e coisas no céu. Então, por que esse tabernáculo foi construído? Ele foi feito para que as pessoas pudessem adorar a Deus e para que compreendessem que Deus estava com elas, além de permitir que elas oferecessem sacrifícios pelos pecados, tudo apontando para Jesus Cristo, que, como vemos em João capítulo 1, versículo 29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na aula, temos o seguinte: o serviço do tabernáculo eram lições visuais do Evangelho, demonstrando todo o plano de redenção de Deus. As várias cerimônias representadas,
Uma, como Deus abomina e lida com o pecado. 2, como ele salva pessoas arrependidas. 3, qual é o destino dos ímpios? E 4, como ele garantirá um futuro glorioso sem maldade. E enquanto você, estuda o serviço do santuário, o diário e o serviço anual, você começa a entender como Deus vai lidar com o pecado e como Deus, é uma bela representação. Infelizmente, eu não sei se alguém tem o dia da expiação para descrever o que acontece lá, porque nos dá a bela descrição de como Deus também vai lidar com o diabo, que teve uma parte em tentar as pessoas, e como Deus vai colocar sobre ele todos os pecados do povo de Deus, porque ele teve uma parte nisso. Não é que ele estivesse fazendo uma expiação, mas ele tinha a responsabilidade de trazer tentações para as pessoas e, claro, ele tem que pagar por isso. Então, sim, eu vou para o primeiro capítulo de João, versículos 7, 8 e 9. Note o que diz aqui. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta era a lição que o povo de Israel deveria entender em cada sacrifício. Você tem o serviço diário. De manhã era oferecido um cordeiro. À noite houve um cordeiro oferecido, e quero apenas tirar um momento para nos lembrar que esses sacrifícios de manhã e à noite hoje para nós, para as famílias, é para ser um tempo designado que cada família deve dedicar tempo para trabalhar, vir diante do Senhor, adorá-lo em oração e ação de graças pela manhã. Reúnam suas crianças, reúnam sua família pela manhã antes de irem correndo para o trabalho, para a escola, para as atividades diárias. E claro, à noite, reúnam-se para adorar o Senhor. Não são necessários sacrifícios porque Jesus Cristo já fez o sacrifício para sempre. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho que ir rapidamente para Hebreus, capítulo 9, começando no versículo 6. Agora, quando essas coisas foram preparadas assim, o sacerdote sempre entrava na primeira parte do tabernáculo realizando os serviços, mas para a segunda parte, o sumo sacerdote entrava sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos na ignorância. O Espírito Santo, indicando isso, que o caminho para o mais sagrado de todos ainda não revelado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Estamos falando sobre o tabernáculo no céu, aquele que não é feito por mãos humanas. Diz no versículo 9 que o tabernáculo terreno, era simbólico para o tempo presente em que tanto dons quanto sacrifícios são oferecidos. Diz que são oferecidos, mas foram oferecidos. O que não pode tornar perfeito aquele que realizou o serviço em relação à consciência. Preocupado apenas com comida e bebidas, várias lavagens e ordenanças carnais impostas até o tempo de reforma. Isso, é claro, nos aponta para um tempo, um momento específico em que deveria haver reforma. E vou apenas te contar, quando você for a Jesus Cristo na cruz, um dos lugares que você pode ir é Mateus 27, e é muito, muito interessante que Jesus está morrendo na cruz ali, e enquanto ele está morrendo na cruz, é que a cena mudou e nos leva para onde os padres estavam oficiando, e enquanto faziam isso, o véu foi rasgado de cima a baixo, indicando que não foi separado ou rasgado por mãos humanas. Foi Deus quem enviou anjos para rasgar aquele véu que era muito grosso e muito alto em dois. Agora, os adoradores podiam ver pela primeira vez o lugar mais santo, significando o fim dos sacrifícios. E você pode olhar em Daniel, capítulo 9, e pode combinar Daniel, capítulo 8 e Daniel, capítulo 9, para entender que ele, Jesus Cristo, acabaria com os sacrifícios, porque ele é o sacrifício por todos nós. Hebreus, capítulo 9.
Comecemos no versículo 11. Mas Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que estão por vir, com o tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, que não é desta criação. Não com o sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue ele entrou no lugar mais sagrado de uma vez por todas, tendo obtido a redenção eterna. Pois, se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha purificam o impuro, quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno, o quê? O Espírito Eterno. Você quer dizer que existe um Espírito Eterno? É verdade. Ofereceu-se sem mácula a Deus, purifique sua consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo, e por esta razão, ele, que é Jesus, é o mediador do novo pacto por meio da morte para a redenção das transgressões sob o primeiro pacto, para que os chamados possam receber a promessa da herança eterna. Hoje, enquanto falamos em Israel, há um movimento para reconstruir o templo. E os judeus estão realmente se preparando para começar a sacrificar, mas esses seriam sacrifícios inúteis, porque o verdadeiro sacrifício, Jesus Cristo, já fez esse sacrifício. Embora eles coloquem sua fé naqueles sacrifícios, eles estarão colocando sua fé naqueles sacrifícios e eles são inúteis porque não podem limpar do pecado. Apenas Jesus Cristo. Então, pedimos que você ore por eles para que a luz do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo venha até eles. E é nossa responsabilidade, na medida do possível, levar esse conhecimento até eles e aos que estão ao nosso redor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Johnny. Obrigado, James. Obrigado, Jill. O meu é a presença de Deus no tabernáculo. Ao falarmos sobre o preço pago pelo pecado, o preço de Satanás é pela violação da lei de Deus, mas o de Jesus é pela vindicação da lei de Deus. O bode expiatório, acho que você está falando sobre o bode expiatório. Há muito mais detalhes. Você já percebeu? Quer dizer, tivemos tanto texto para ler que não é possível nem em 13 semanas cobrir o livro de Êxodo. Recomendamos fortemente que você tire um tempo para lê-lo, mesmo com um comentário bíblico, para ser capaz de absorvê-lo e entender mais detalhes, porque o meu tem 38 versículos. Não vou conseguir cobrir tudo isso, mas quero focar na essência. O que era Deus? Qual era a presença de Deus no tabernáculo, do versículo 1 ao versículo 32, do Êxodo capítulo 40. Esses 38 versículos falam sobre todos os detalhes na preparação do tabernáculo para a presença de Deus. E que preparação foi? Quero dizer, Deus é um Deus meticuloso e tudo que ele fez foi para mostrar que Deus é um Deus que faz todas as coisas decentemente e em ordem. E se você se lembra de Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9, o Senhor mostrou o padrão do tabernáculo no céu para que pudesse ser construído na terra de acordo com esse padrão. Vamos descobrir que depois que o pecado não existir mais, não haverá mais necessidade de um templo no céu, e o Apocalipse fala sobre isso. Mas isso... Veja o que acontece depois que o prédio está concluído. Vamos para o versículo 33. Estou realmente pulando toda a parte de baixo porque muito tempo é gasto e são dadas as descrições. E quero dizer a vocês, amigos, é lindo tudo o que está incluído lá. Todos os artigos de mobiliário, o altar de ouro, as ofertas queimadas, o incenso, a pia, tudo está incluído lá na descrição. Mas diz no versículo 33, e levantou o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina do portão do átrio. Então Moisés terminou a obra. Note isso, porque é intitulado A Presença de Deus no Tabernáculo. Diz, então a nuvem cobriu o tabernáculo de reunião, e a glória do Senhor encheu os tabernáculos, e Moisés não pôde entrar no tabernáculo de reunião, porque a nuvem descansava sobre ele, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 36. Sempre que a nuvem era levantada de cima do tabernáculo, os filhos de Israel seguiam em todas as suas jornadas, mas se a nuvem não era levantada, então não partiam até o dia em que fosse levantada.
porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo durante o dia, e à noite havia fogo sobre ele à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Eu acho que, Johnny, você estava se referindo a uma vez, sabe? Eles podiam acordar à noite e dizer: "Oh, bom, ele ainda está aqui." Durante o dia, "Oh, bom, a presença de Deus ainda está aqui." E enquanto a presença do Senhor estava lá, eles não deveriam viajar, deveriam esperar até que a presença de Deus fosse levantada. E assim, eles também foram informados sobre o que não fazer em relação à glória de Deus estar no templo. Observe o que acontece. Em Êxodo, capítulo 3, vou voltar um pouco. Diz Êxodo capítulo 3, falando sobre a presença de Deus, e isso é permanecer na presença de Deus anteriormente, mas diz: "Não se aproxime deste lugar." Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é solo sagrado. Deus estava dizendo a Moisés: o solo em que você está é sagrado. Além disso, quando a presença de Deus estava no tabernáculo, tudo ao redor era sagrado e Moisés não podia entrar no tabernáculo. Mas agora, vamos para Êxodo, capítulo 33, versículos 18 e 19. "E é aqui que o pedido foi feito, e o que eu vou fazer é rever a glória que estava presente lá, a glória Shequina, como ela se relaciona com a tradição cristã, a tradição judaica e a representação simbólica." Mas está escrito aqui no versículo 18 e 19 de Êxodo, capítulo 33. E ele disse: "Por favor, mostre-me a sua glória." Então ele disse: "Farei toda a minha bondade passar diante de você e proclamarei o nome do Senhor diante de você. Serei gracioso para com quem eu for gracioso e terei compaixão de quem eu tiver compaixão." Assim, a presença de Deus encheu o tabernáculo e era visível como a nuvem que era chamada de Shequina, a glória. Agora, no judaísmo, a Shequina é entendida como a presença divina que habita entre os israelitas, especialmente no tabernáculo e no templo. É frequentemente associada à glória de Deus, como visto na coluna de nuvem e fogo que guiou os israelitas no deserto. Mas a glória Shequina agora é entendida entre os cristãos que são pós-judaísmo. Os cristãos também usam o conceito de glória Shequina para descrever a morada de Deus entre seu povo, particularmente através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eles acreditam que Jesus é a manifestação suprema da glória de Deus. Sabe, é por isso que Jesus diz: "Estou há tanto tempo com vocês que não viram o Pai?" E que os crentes podem experimentar a presença de Deus através do Espírito Santo que habita neles. Mas também há a representação simbólica da glória Shequina. A glória Shequina é muitas vezes simbolizada por uma nuvem, uma coluna de nuvem e fogo, ou uma luz radiante que representa a presença e a glória de Deus. Agora pense sobre isso. A glória Shequina é a luz de Deus. Agora isso é poderoso. Quando Jesus disse: "Deixe sua luz brilhar diante dos homens." Sobre a vida do cristão está a glória Shequina, a glória de Deus irradiando através da vida daqueles que servem e seguem o Senhor. Você também desce mais, quero falar sobre o tabernáculo e o templo e depois olhar algumas das comparações, se eu conseguir passar por todas elas. Agora, o tabernáculo, a natureza dele era portátil, uma estrutura semelhante a uma tenda projetada para abrigar a presença de Deus. O propósito, ser a morada de Deus entre os israelitas, guiando sua jornada. Este é o tabernáculo. Materiais feitos de tendas, peles e outros materiais portáteis. A localização movia-se com os israelitas durante suas viagens no deserto. O simbolismo representa a presença de Deus e a aliança dos israelitas com ele, e a duração temporária substituída pelo templo em Jerusalém. Então, o tabernáculo, o templo veio em seguida. Vamos olhar para o templo. A natureza do templo, uma estrutura permanente de pedra, construída em Jerusalém. Propósito: ser o local central de adoração e sacrifício para os israelitas. O material, construído de pedra e outros materiais permanentes. A localização, situada em Jerusalém, um lugar fixo e proeminente de adoração. O simbolismo representando a morada eterna de Deus entre seu povo e a longevidade durável, embora eventualmente destruída e reconstruída. Mas agora vamos olhar para isso, o tabernáculo e o templo. E a pergunta, por quê? É qual somos nós? Vamos para João 2:19 a 21. Jesus faz referência agora ao templo.
Jesus respondeu e disse-lhes: Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus disseram: Demorou 46 anos para construir este templo, e você o levantará em 3 dias. Mas ele estava falando do templo de seu corpo. Agora note que eu disse que o tabernáculo era temporário, mas o templo era permanente. Agora, isso é uma coisa poderosa. O templo deveria ser destruído e eventualmente reconstruído. O que Jesus disse? Destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Note a diferença. O paralelo é incrível. O templo foi destruído e depois reconstruído. Jesus, quando foi crucificado, ressuscitou. Ele reconstruiu seu próprio corpo, templo perfeito. E agora a Bíblia fala sobre nós sermos o templo de Deus. O pastor James trouxe isso à tona. 1 Coríntios 6,19. Ou vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Pois vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus em seu corpo e em seu espírito, que são de Deus. Agora, esse é o templo individual. Mas e quanto ao templo coletivo? Efésios 2, 19 a 22. Agora, portanto, vocês não são mais estrangeiros e forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, tendo sido construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o próprio Jesus Cristo sendo a principal pedra angular, em quem todo o edifício, ajustado juntamente, cresce para ser um templo santo do Senhor. Isso é, os cristãos coletivamente. Em quem você também está sendo edificado juntamente para a morada de Deus no Espírito. Então você vê, o templo era o indivíduo, assim como a igreja coletivamente. Mas o que mais a Bíblia diz sobre o templo, como o templo é mantido, é extremamente relevante. Segundo Coríntios 6,16, e que acordo o templo de Deus tem com ídolos? Nada corrupto poderia estar no templo. Da mesma forma, veja o que diz aqui. Vocês são o templo do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei neles e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E finalmente, quando chegarmos ao céu e o pecado acabar, não haverá necessidade de um templo. Apocalipse 20, 22 a 23. Mas não vi templo algum nela, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisava do sol ou da lua para brilhar nela, pois a glória de Deus a iluminava. O Cordeiro é a luz, a glória Shekinah eterna. Obrigado a todos e pessoal. Que lição foi esta? Eu sou Shelley Quinn. Na lição de quinta-feira, Jesus tabernaculou com a humanidade. Se quiser, por favor, abram suas Bíblias em João capítulo 1. Desculpe, João capítulo 1. Estamos tão familiarizados com isso, mas só queremos desacelerar e olhar para isso por um momento. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A segunda pessoa da Trindade, que se tornou a pessoa de Jesus Cristo em sua encarnação, sempre existiu. A segunda pessoa da Trindade sempre existiu antes do tempo, espaço e matéria. Em grego, o verbo era, expressa um ser atemporal. Assim, a palavra era Deus. Ele não teve um começo, ele teve uma existência eterna. Não conseguimos entender isso. Somos seres finitos. A divindade é infinita. Mas o Messias que vemos por todo o Antigo Testamento, o Cristo, ambos significam o ungido. Esse é o título da pessoa Jesus Cristo. É quem ele foi por toda a eternidade. Quando ele se tornou uma pessoa, a única vez que ele nasceu foi quando ele se encarnou para se tornar o Filho do homem e o Filho da aliança de Deus. Então, ele não é um ser criado. Ele é Deus. Jesus disse em João 8:58. Com certeza, eu digo a vocês, antes que Abraão fosse, eu sou, que é o mesmo eu sou, que estávamos olhando em Êxodo, na sarça ardente, falando com Moisés. Agora, pule para o versículo 14, João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Interessante. O Verbo habitou
ele tabernaculou entre nós. Ele armou sua tenda. É tão incrível a encarnação de Cristo. Acho que é a maior maravilha da eternidade. É que nosso Deus se humilharia, se rebaixaria ao ponto de se tornar uma pessoa, um ser humano. O Criador infinito, a segunda pessoa da Trindade, entrou na criação. E ele não apenas entrou, ele se mudou. Ele se envolveu na lama da experiência humana, a sujeira da experiência humana. Ele assumiu nossa carne para que pudesse pagar nossa penalidade pelo pecado e satisfazer sua própria justiça. Eu acho que a coisa mais incrível do mundo inteiro é que Deus se tornou homem. A penalidade do pecado é a morte. Ele não pode simplesmente esconder isso. Ele não pode esconder nossos pecados debaixo do tapete, porque ele nos ama tanto. Não, ele nos amou tanto que se tornou um homem para satisfazer a própria justiça e nos resgatar não apenas da penalidade do pecado, mas também do poder do pecado. Assim, ele assumiu a verdadeira humanidade. Isso não é algo que, quero dizer, o invisível se tornou visível. O sobrenatural entrou no natural. O eterno tornou-se temporal neste corpo terreno, mas ele permaneceu totalmente divino, deidade plena em forma humana. Não conseguimos compreender isso completamente. Eu amo o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deus foi manifestado em carne. Deus em carne. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: assim como os filhos participaram da carne e sangue, ele próprio também participou do mesmo, para que através da morte ele pudesse destruir o inimigo, quem tinha o poder da morte. E quem é esse? Diz que é o diabo. Então, a pedra angular de todo o Evangelho é Emanuel, Deus conosco. Isso é encontrado em Mateus 1:23. Mas a linguagem de João 1:14, quando fala que Jesus habitou entre nós, ele armou sua tenda. Isso remonta a Êxodo 25:8, onde Deus disse: façam-me um santuário para que eu possa habitar entre eles. A tenda do encontro que Moisés armou fora do acampamento, assim como o tabernáculo que foi eventualmente construído segundo o padrão no monte que estava no centro do acampamento, o santuário, ambos eram um lugar para mostrar a presença divina de Deus e para que os humanos o encontrassem. Jesus era Deus. Ele estava tabernaculando conosco, não atrás de um véu, mas atrás de carne. Não é incrível quando você pensa sobre isso? Assim como a glória Shequina encheu o tabernáculo de forma que Moisés não conseguiu entrar uma vez que foi dedicado, a mesma coisa encontramos em 1 Reis, acho que é onde, quando estão dedicando o templo, que a glória Shequina desceu e a presença do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes nem puderam ministrar por causa da glória Shequina. Quando você pensa sobre isso, a glória Shequina de Deus estava encarnada em Cristo Jesus. Colossenses 2:9, Paulo diz: nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. E depois, João 1:14 continua: e vimos a sua glória. Falar sobre mostrar-me, eu estava orando um dia e eu estava dizendo: ó Senhor, mostre-me sua glória, mostre-me sua glória. Eu já mostrei, eu vim à terra e morri por isso. Eu estou dizendo: ó Senhor, obrigado por me mostrar sua glória. É tão incrível, mas a sua glória, a beleza radiante desta natureza de amor e este caráter de justiça, este caráter divino, estava em Jesus Cristo.
E assim como Moisés, na montanha, viu a glória de Deus em sua bondade, em Cristo Jesus vemos graça, verdade, misericórdia, compaixão e paciência. No Monte da Transfiguração, eles tiveram apenas um pequeno vislumbre do brilho físico de sua glória, mas toda a sua vida refletiu a glória divina da forma mais humilde. Eu simplesmente amo isso. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz: Ele é a única expressão da glória de Deus. Ele é a luz, irradiando o brilho do divino. Ele não está apenas refletindo o caráter de Deus. Ele é Deus, então ele está irradiando esse caráter. Ele é a impressão perfeita, a própria imagem da natureza de Deus. Agora Jesus diz em Apocalipse 3:20: Estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Ele quer permanecer com você. E se você o receber, João 1,12 diz: A todos quantos o receberam, ele deu o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Então, como ele permanece em nós? Efésios, não temos tempo, mas de 3:16 a 19, explica que é através do poder do Espírito Santo que Cristo vive em nossos corações pela fé. Veja esta tenda, e até mesmo nossos corpos são chamados de tendas terrenas, em 2 Coríntios 5. O corpo terreno de Cristo agora é um corpo glorificado, mas ele o levou de volta para o céu. Exato. Ele ainda é o Filho do Homem e o Filho de Deus no céu, e ele não pode viver fisicamente em nosso coração, mas pelo poder do Espírito Santo, Efésios 3:16 a 19, diz: Ele habita em nosso coração pela fé. E então, no versículo 19, diz: Para que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam preenchidos com toda a plenitude de Deus. E o que precisamos perceber é a encarnação. Isso não foi apenas algo temporário. Foi o começo de uma intimidade eterna. Ele vai habitar conosco para sempre, como você mencionou, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Diz: O tabernáculo de Deus está com o homem. A Nova Jerusalém desce e não há necessidade do templo, porque Deus e o Cordeiro são o templo. Então, o que não temos tempo para pegar nossas anotações. Nós te amamos, apenas seja o templo de Deus. Amém. Muito obrigado, Shelley, e Pastor John, e Pastor Johnny, e Pastor James. Que trimestre incrível tem sido. Que ótima lição. Quero dar a cada um de vocês um momento para compartilhar um pensamento final. Sim, só pensando nos dons do Espírito, queremos nos perguntar a nós mesmos a pergunta: que dons você recebeu? Quais talentos, quais habilidades, qual inteligência? O que é que Deus te deu que você pode devolver a Ele? Amém. Em Isaías 53, versículo 10, diz, na verdade, versículo 6: Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é Jesus Cristo. Ele levou seus pecados e os meus para que você pudesse ter a vida eterna. Exatamente. A glória Shekinah não é apenas Deus revelado a nós, mas mais especificamente Deus revelado através de nós. Moisés liderou os filhos de Israel do Egito para Canaã, da mesma forma que Jesus nos conduz da escravidão para a liberdade, do deserto para a herança. Então, persista até o fim. Convide-o a entrar. Apocalipse 3:20. Fixe seus olhos em Cristo. Hebreus 12:2. Contemple sua glória diariamente. 2 Coríntios 3:18. Amém! Que estudo incrível foi este do livro do Êxodo. Aprendi muito e esperamos e oramos que tenha abençoado e encorajado você em sua caminhada com Jesus. Eu quero deixar vocês com esta escritura de Apocalipse 22, o último livro, o último capítulo, versículo 4. Eles verão seu rosto e o nome dele estará em suas testas. Moisés queria ver o caráter de Deus e quem Deus era.
Na eternidade, veremos o rosto do nosso Deus e passaremos a eternidade com Ele. Junte-se a nós na próxima semana. Vamos para o livro de Josué, lições de fé de Josué. Vamos encerrar em oração. Pai Santo, somos tão gratos por nos ter tirado das trevas para esta maravilhosa luz. Temos a oportunidade e o privilégio de passar uma eternidade vendo o seu rosto. Em nome precioso e santo de Jesus. Amém.